Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou corrigir um exercício sobre dilatação, espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante aí na fixação das ideias. Então o exercício ele fala o seguinte: uma chapa de zinco tem um coeficiente de dilatação superficial igual a 5,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Tem uma forma retangular com as seguintes dimensões: 70 cm de comprimento e 50 cm de largura, a temperatura de 20 graus Celsius. Supondo que a placa foi aquecida até 180 graus Celsius, calcule a dilatação superficial da placa com esse aumento de temperatura, ok? Muito bem, pessoal. Então nós temos que lembrar o seguinte, que toda vez que nós aumentamos a temperatura de um determinado corpo, as dimensões desse corpo aumentam, né, devido a um maior distanciamento entre os átomos que constituem aquele material. E para a gente poder calcular essa variação, né, na área do objeto, ou no comprimento, ou no volume, nós utilizamos umas equações, umas relações em que dá condições da gente poder calcular essa variação, esse espaçamento, esse aumento do corpo. No caso aqui, como é uma chapa, né, ela tem uma área, nós vamos calcular a dilatação superficial, vamos calcular a variação na área do objeto. Então, para a gente poder calcular essa variação na área, nós utilizamos essa relação aqui, ó. Variação da área é igual depende da área inicial. Esse B, né, diferenciado aqui, na verdade é um beta, que significa coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente de dilatação superficial depende do material que é feita a chapa e da dimensão, né, das dimensões iniciais. Então aqui o coeficiente depende do material e das dimensões do objeto. Quem que é esse A com a bolinha? É a área inicial. Esse B, né, que é um beta, é o coeficiente de dilatação superficial, e o ΔT é a variação da temperatura. A área, né, ela vai aumentar de tamanho, ela vai depender da área inicial exposta àquela variação de temperatura, ao coeficiente de dilatação superficial, que depende diretamente do material. Alguns materiais vão dilatar mais, outros vão dilatar menos. Então esse coeficiente será fornecido, esse valor foi calculado nos laboratórios pelos físicos, os químicos, e já há uma tabela falando, né, o coeficiente de dilatação superficial de cada material. E o ΔT, que é a variação da temperatura, ok? Então essa equação ela é muito importante: variação da área igual à área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Muito bem. Agora na sequência aqui, ó, eu fiz propriamente dito o exercício, né? Que é a resolução, saber o quanto que essa chapa variou, né, nas suas dimensões. Então eu coloquei os dados, né? A área inicial. Como que eu obtive 3.500 centímetros quadrados? Porque a placa ela tem 70 por 50, né? E calcular a área a gente faz comprimento vezes a largura. Então 70 vezes 50 deu 3.500 centímetros quadrados. Descobri a área inicial. O coeficiente de dilatação superficial ele nos deu, que vale 5,2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse grau Celsius a menos 1 é a unidade de medida do coeficiente de dilatação. Tá? Esse valor sempre será nos dado. O ΔT, que é a variação da temperatura, como que nós calculamos a variação da temperatura? Eu pego a temperatura final e vou subtrair da temperatura inicial. Qual que foi a temperatura final atingida pela placa, pela chapa? 180 graus, né? Qual que era a temperatura inicial? 20 graus. Então, se eu estava a 20, cheguei a 180, a minha temperatura variou 160 graus, ok? 160 graus. Agora eu vou pegar esses valores e vou substituir na relação que nós sabemos que é utilizada para calcular a dilatação superficial. Dilatação superficial ou variação da área depende da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Qual que é a área inicial? 3.500 centímetros quadrados. De onde obtive? 70 vezes 50, 3.500. Coeficiente de dilatação superficial nos deu 5,2 vezes 10 a menos 5. Está aqui. Variação da temperatura, 160. Eu fiz 180 menos 20, deu 160. Coloquei aqui.
Aí o que eu fiz, pessoal? Eu peguei esse número aqui, 3.500, e passei ele para notação científica. E vou passar também o 160 para notação científica. Passar para notação científica é modificar a maneira como o número foi escrito. Então a vírgula que está aqui depois do zero, ó, eu andei 1, 2, 3, ficou 3,5, coloquei vezes 10 elevado a 3. O 5,2 vezes 10 a menos 5 já estava em notação científica, eu deixei. O 160, a vírgula está depois do zero. Eu andei 1, 2, ficou 1,6 vezes 10, a quantidade de casas que eu andei, que no caso foram 2. E agora eu vou fazer conta, né? Fazendo 3,5 vezes 5,2 vezes 1,6, eu vou fazer primeiro o 3,5 vezes o 5,2 vezes o 1,6, deu 29,12. Agora eu vou trabalhar com as potências de base 10. Eu tenho aqui, ó, 10 ao cubo, 10 a menos 5 e 10 ao quadrado. Como que a gente faz? É uma multiplicação de potências de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes, né? Então vou repetir o 10 e vou somar os expoentes aqui, ó. 3 com 2 dá 5, né? Ó, 3 com 2 dá 5, com menos 5 dá 0, certinho? E eu fiquei com 29,12 vezes 10 elevado a 0. E eu posso concluir que todo número elevado a 0, né, todo número elevado a 0 é igual a 1. Não sei se vocês lembram disso. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, né, eu fiquei com o resultado que a variação da área da chapa foi de 29,12 centímetros quadrados. Ou seja, se eu variar a temperatura de uma chapa em 160 graus, ela vai aumentar 29,12 centímetros quadrados. Se, por exemplo, não levar em consideração essa dilatação da placa, eu posso destruir uma estrutura, né? Na engenharia civil, por exemplo, temos que levar em consideração a dilatação dos materiais. Caso ocorra uma variação de temperatura naquele local, o objeto vai aumentar, o material vai aumentar de tamanho e pode colocar em risco toda a estrutura. Então esse cálculo aí é extremamente importante na área das engenharias. Pessoal, espero ter contribuído com os estudos de vocês. Pause o vídeo, anotem. Dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo vocês por lá. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.